你好，我叫 Samuel。你好，我叫 Andressa。大家好，你好，大家好，大家好，我叫 Grace， 但是我的中国朋友们叫我麦贤。这个名字对我说重要，因为我很喜欢他，我觉得他很有意思，我觉得真可爱的名字。我有38岁，我有38岁。我是针灸师，现在我在学习中医，因为我爱中医，也爱中国文化。我很喜欢学习语言，也很喜欢调整。所以我最近学习汉语。我学汉语之前，什么都不明白。这个时候我开始找汉语老师。我在 YouTube 认识陈老师。我认识他的时候，我很着迷，因为陈老师教的很好，非常好，非常好。这个时候，我真的学会了。我现在很高兴。因为我找到了最好的老师，我现在可以跟我的中国朋友们说话，因为他们明白我说什么。大家好, sejam bem-vindos à segunda aula do nosso projeto Mandarim 2024. Eu sou a Chen Xiaofan, a sua professora de chinês mandarim nesse projeto de aprender esse idioma incrível em 2024. Esse vai ser o seu ano de aprender mandarim. Um escritor bem antigo chamado Tomás de Kempis dizia que se cada ano conquistarmos um objetivo, rapidamente nos sentiríamos mais realizados. Imagina só que legal se em 2024 você aprende chinês, em 2025 você pode focar em aprender um outro novo idioma, um instrumento ou até mesmo se aprofundar no chinês. Em 2026 você pode, sei lá, estudar a história da China e se dedicar o ano inteiro a isso ou até aprender um novo esporte. E seguindo esse ritmo, de ano em ano, em pouco tempo você já vai saber falar mandarim e mais outro idioma e vai saber tocar instrumentos e ainda você vai saber assuntos importantes, por exemplo. E tudo começa aqui. 2024 é o ano de aprender chinês. Eu já quero começar dizendo o meu muito obrigada a todos os que assistiram, comentaram e compartilharam a nossa primeira aula. Isso me deixa muito feliz. Foram milhares de pessoas. E quem diria que tanta gente no Brasil está louca para aprender mandarim, hein? Sempre que eu falo para as pessoas o tanto de aluno brasileiro que eu tenho aprendendo chinês comigo, as pessoas tomam um susto, porque em geral não tem ideia de tanto de gente que quer aprender chinês. E antes de retomar a aula passada, quero relembrar aqui sobre o sorteio, tá? Eu e a minha equipe vamos sortear 2 vagas para o Chinês Master, o meu curso pago completo para quem quer se comunicar em mandarim em 10 meses. E para participar desse sorteio, o que você precisa fazer é um teste na sexta-feira, logo após a última aula do projeto Mandarim 2024. Só vai participar do sorteio quem tirar pelo menos 7 neste teste. Ah, professora Chan, mas o que vai cair no teste? Tudo o que você vai aprender aqui nas aulas 1, 2 e 3 do Projeto Mandarim 2024. Ou seja, a aula de segunda, a aula de hoje e a aula de sexta. Tudo o que você precisa saber está aqui. Vamos relembrar rapidamente o que você aprendeu na primeira aula? Você lembra? Se você se lembra, coloca aqui no chat o que você aprendeu na primeira aula. Vamos ver se a memória, está boa. Na primeira aula, nós falamos da história do mandarim, das diferenças entre chinês, mandarim, cantonês e da escrita tradicional para a simplificada. Você também aprendeu diversos ideogramas, certo? Inclusive, você já conseguiu ler um texto em chinês. E olha que você acabou de começar.
Inclusive, esse é o nosso foco aqui, né, de ensinar a história por trás de cada ideograma, de forma que você vai conhecendo a etimologia por trás do novo idioma que você está aprendendo. E o que é etimologia? É basicamente a origem do ideograma da palavra. Por exemplo, a palavra etimologia tem uma etimologia, que é a junção entre a palavra grega etimon, que significa verdadeira origem, e a palavra também grega logos, que significa estudo. Aqui no método 7D a gente não aprende grego, a gente aprende chinês, então você vai aprender a etimologia por trás de cada ideograma, porque assim você vai ser capaz de identificá-lo facilmente. Enquanto todos os outros métodos de chinês seguem o mesmo ritmo, ignorando a etimologia dos ideogramas, nós ensinamos chinês com base neles, porque cada palavra em chinês é escrita por ideogramas. Então, não adianta você decorar as palavras sem aprender os ideogramas. É como construir uma casa sem os tijolos ou montar uma quebra-cabeça sem ver as peças. Da mesma forma, o que você aprendeu na primeira aula vai servir de base para a segunda aula, que é de hoje. E se você ainda não viu a primeira aula, passe lá depois, porque as aulas só vão ficar disponíveis até domingo. E é muito importante que você siga a sequência e assista a todas as aulas do nosso projeto Mandarim 2024. Então, não pule nenhuma aula, senão você vai acabar se prejudicando, né? E prejudicando a sua evolução. Lembre-se, não é porque é gratuito que você precisa desvalorizar. Essa é a oportunidade que você tanto estava procurando. E hoje você vai aprender como pronunciar corretamente os ideogramas que você aprendeu na segunda-feira, tá? Hoje você vai pronunciar os ideogramas em mandarim. E também vai aprender de uma forma incrível os 4 tons do mandarim. Ou seja, você aprendeu os ideogramas, agora vai pronunciá-los. Isso é um processo super importante e, para finalizar, hoje você vai aprender mais sobre a escrita chinesa. A aula que você vai ver agora normalmente é a preferida da maioria dos alunos, porque você sente um avanço bem claro na prática, pronunciando palavras em mandarim. Como eu disse na segunda-feira, esse nosso evento vai ser uma máquina do tempo no seu aprendizado do chinês. Porque aqui nessa semana você vai aprender em 4 dias o que só aprenderia em mais ou menos 1 mês e meio em outros cursos tradicionais. O meu objetivo aqui é de mostrar que você pode aprender mandarim independente de ter 15 ou 70 anos de idade, seguindo o método que eu quero te apresentar. Eu tenho certeza que você já ouviu as pessoas falarem que não dá para aprender um novo idioma depois de certa idade. Isso é uma grande mentira. Qualquer pessoa consegue, desde que siga um bom método. Eu posso provar, é só você ver os meus alunos que já estão falando mandarim por aí. 你好，我叫 Iris，我爱喝水，我也爱喝茶。我喝茶不加糖，我不喝酒，喝酒不好。陈老师爱喝茶，他喝茶不加糖，加牛奶。中国人爱喝奶茶。老师说中国人也爱喝咖啡。有的中国人喝冰咖啡，你喝吗？我不喝。你好，我叫 Eliezer， 我是巴西人，我是中文学生，我的老师姓沈，我们都是叫他沈老师。他是中国人，他是位很好的老师，他是罗伯特，是我的同事，我们都是陈老师的学生。你叫什么名字？你也学中文吗？你老师怎么称呼？你好，我叫日丽安娜，是
巴西人，住在巴西。我不是老师，是真教师。我学中文，是郑老师的学生。郑老师是中国人，住在巴西。我很想去中国。São muitos alunos. Aí eu mostrei alguns deles que foram alunos muito disciplinados e que levaram a sério o objetivo de aprender chinês e mandarim. A primeira felicidade de aprender chinês é poder viajar para a China e conhecer os mistérios desse país tão exótico e diferente. Se você é essa pessoa que quer ter a experiência mágica de ir à China sabendo falar mandarim, e quem sabe morar lá, você está no lugar certo. Aprender chinês é o primeiro passo para ir para a China. Lá o inglês não é tão falado assim, nem mesmo nos pontos turísticos. Ou você sabe chinês ou você se perde. E como eu disse na primeira aula, se perder no terceiro maior país do mundo não deve ser nada legal. A segunda felicidade é bem pessoal. É a realização de aprender um novo idioma. Isso é algo que recupera a sua confiança, que dá outro olhar em relação à vida e que amplia os seus horizontes, né? Eu aposto que você tem aprender chinês como uma nova meta sua para 2024. O que é melhor? Bater essa meta nesse ano ou passar mais um ano sem conquistar o seu objetivo? Claro que é bater a sua meta! Por isso eu estou aqui para te ajudar a realizar esse seu sonho até outubro de 2024. E a terceira e a última felicidade é a vantagem social, porque aprender chinês te dá oportunidades profissionais muito ricas e também amplia muito as suas chances de conhecer novas pessoas. Saber falar mandarim é uma habilidade muito buscada pelas empresas de hoje. E a maior população do mundo hoje é a chinesa, ou seja, tem muita gente que você pode conhecer, se tornar amigos ou até mesmo ter um relacionamento mais sério. Aprender mandarim te dá quase uma vida nova em todos os sentidos. Então aproveite essa oportunidade e tire o máximo da nossa aula aqui hoje. Agora chega de conversa e vamos logo para a nossa aula de hoje. Bom, eu espero que você tenha assistido a primeira aula, espero que você tenha feito a revisão, espero que os ideogramas tenham fixado bem na sua cabeça. Bom, você deve ter muitas dúvidas sobre o chinês e mandarim, então nessa primeira parte da nossa aula de hoje eu vou mostrar uma visão geral do idioma chinês e mandarim. Fique tranquilo que vamos aprender muito hoje, tanto conteúdo quanto na primeira aula. Mas antes de ensinar a pronúncia, primeiro eu preciso contextualizar para não sobrar nenhuma dúvida sobre o chinês e mandarim e a questão linguística da China, certo? Então eu quero a sua total atenção para não perder nenhuma informação importante, pois eu preparei todas as aulas do evento com muito carinho, pensando no seu aprendizado, certo? Então vamos lá? Então talvez você esteja se perguntando, é chinês ou mandarim? Bom, primeiro vamos entender a China. A China tem 56 etnias devido aos diferentes ambientes geográficos e condições de vida. Cada grupo étnico formou seus próprios costumes únicos e excelentes tradições culturais, danças, lendas. Todos os grupos étnicos têm a sua própria língua e escrita. Entre elas, a etnia Han é a maior delas e o povo Han está espalhado em todas as províncias e cidades da China continental, Taiwan, Hong Kong e Macau, representando mais de 90% da população total chinesa. A cultura Han é o corpo principal da cultura chinesa. Por milhares de anos, muitos icônicos figuras do grupo étnico Han surgiram no campo da política, assuntos militares, filosofia, economia, ciências naturais, história, literatura, artes e assim por diante, fazendo contribuições notáveis para o processo e desenvolvimento da nação chinesa.
Como a etnia Han é a dominante, então o idioma Han se tornou o idioma chinês. A sua escrita, que são os ideogramas que aprendemos na nossa primeira aula do evento, é a escrita oficial da China. E dentro da etnia Han, apesar de existir uma escrita só, há muitos dialetos, cantonês, taiwanês, xangainês. Cada cidade lê os ideogramas de uma pronúncia diferente. E o mandarim surgiu para unificar a pronúncia, que se tornou a pronúncia oficial da China. Hoje em dia, em toda a China, são ensinados a escrita da etnia Han e a pronúncia oficial, que é o mandarim. Conclusão: mandarim é chinês, mas chinês não é só mandarim. Para aprender a pronúncia em mandarim, as crianças chinesas aprendem o pinyin, que é uma romanização para ler os ideogramas em mandarim. É o que vamos aprender hoje. Mas vamos esclarecer mais uma dúvida. Chinês é muito difícil? Todo idioma tem as suas estruturas, suas nuances e suas particularidades, mas chinês não tem conjugação verbal, não há questão de gênero dos objetos, consequentemente não há concordância nominal, que é mudar o adjetivo para masculino ou feminino, ou singular ou plural. A gente já viu isso na nossa primeira aula e ainda vai ver muitas vezes ao longo do evento. Cada idioma tem a sua particularidade, chinês se aprende com os ideogramas. São muitos ideogramas, sim, mas você tem a etimologia para ajudar a aprender. O método 7D foca muito nisso, é uma forma fantástica e marcante para aprender os ideogramas. Depois da nossa primeira aula, na segunda-feira, vocês perceberam como aprender ideograma é interessante e que não precisa de saber como pronunciá-los para entender. E, aliás, deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas combinações são possíveis com 6 números de 1 a 60? Na Mega Sena, em uma aposta de 6 números, existem 50 milhões e 63.860 combinações possíveis. Então, mais de 50 milhões de combinações possíveis. Então, apesar de ter muitos ideogramas, 96% são ideogramas compostos. E, inicialmente, você só precisa aprender e dominar apenas aqueles 4%, que são ideogramas solos, que servem como uma base para compor os outros 96% dos ideogramas. Ou seja, você precisa dominar uns 200 ideogramas solos básicos inicialmente. Só assim o restante ficará mais fácil para aprender. A pronúncia é muito diferente em relação ao português. No início você sente dificuldade, isso é super normal. Com treinos certos e constantes, você se acostuma e você vai conseguir aprender a pronunciar certinho todo o conteúdo em mandarim aqui comigo nesse evento. A próxima dúvida de muitos é: qual é o alfabeto chinês? Então, chinês não tem um alfabeto. Os chineses antigos sempre começaram a aprender já com os ideogramas. É mais fácil começar com os ideogramas mais simples, aqueles 200 básicos, solos, né? Os pictográficos, e com a ajuda da etimologia do método 7D. Hoje em dia, as crianças começam pelos traços que escrevem os ideogramas. Bom, existe sim uma tabela alfabética do pinyin. O pinyin é uma adaptação fonética usando as letras romanas para aprender a ler corretamente os ideogramas em mandarim. Por exemplo, ao aprender uma palavra nova, os chineses aprendem assim, né? Com traços. Né? E aí, antigamente, cada um aprendia os ideogramas lendo no seu dialeto local. Depois que surgiu o mandarim, surgiu também essa adaptação fonética. Então, a pronúncia desse ideograma em mandarim é san, tá bom? Então, de todos os dialetos existentes na China, somente o mandarim e o cantonês têm a tabela fonética romanizada.
Mas, professora, como é a letra A em chinês? Então, não tem isso. Cada letra não corresponde a um traço do ideograma. Mas sim, um ideograma corresponde a uma sílaba inteira. Os ideogramas são monossilábicos. Então, professora, como é olá, tudo bem, prazer em chinês? Bom, então, essa expressão em chinês é assim e a sua pronúncia em mandarim é assim. Tá? Em chinês é assim a escrita e a pronúncia é assim. Então, esse ideograma aqui que a gente já aprendeu de você e se fala em mandarim ni. Esse ideograma que a gente já aprendeu de bom se fala em mandarim hao. Então, se temos dois ideogramas aqui, então a gente tem duas sílabas aqui na pronúncia. E por último, quero falar um pouco sobre tradicional e simplificado, que também causa muita confusão. Então, isso se refere à escrita chinesa, tá? Os ideogramas. Como o português, os ideogramas chineses também sofreram a reforma ortográfica. Nem todos os ideogramas foram reformados, foram apenas uns 2000. Não se assustem com o número, lembra a regra da Mega Sena? Então, das combinações, você precisa dominar aquela base, então o restante fica mais fácil, tá? Então, esses 2000, na verdade, é 4% que você precisa dominar, certo? Então, esses 2000 ideogramas têm duas versões de escrita. A versão tradicional, que é antes da reforma, e a versão simplificada, que é depois da reforma. Olha o ideograma de voar, por exemplo, em chinês, né? Esse aqui é a sua escrita tradicional, que tem muitos traços, e o simplificado é esse, e a sua pronúncia em mandarim, ambos deles em mandarim é fei, tá? E olha para essa frase aqui, né, de 我是中国人, eu sou chinês, ó, esse é o eu, esse é o verbo ser, esse aqui é China, que a gente viu na aula passada, esse aqui é o pessoa, né? Então, eu sou chinês, eu sou pessoa da China, e a sua pronúncia em mandarim é 我是中国人. Não se preocupe que já já a gente vai aprender a falar corretamente. Mas o que eu quero que vocês reparem aqui é que nessa frase aqui de cima e a frase de baixo, o único ideograma que está diferente é o ideograma de país. Então, nessa frase aqui, de todos os ideogramas, só o ideograma de país que tem duas versões. Então, ou seja, somente esse ideograma de país, que está na versão tradicional, que sofreu a reforma ortográfica, que ganhou a sua versão simplificada. O meu método, o método 7D, e dentro do Chinês Master, é ensinado os ideogramas simplificados e a pronúncia em mandarim, que são usados na China continental oficialmente. Hoje nós vamos ver bastante coisa, vamos focar na pronúncia de todo o vocabulário que nós vamos precisar para a próxima aula. Então, depois da aula de pronúncia, vocês podem tentar ler em mandarim todas as frases que aprendemos na aula 1, já que na aula 1 a gente só leu em português, né? Então, depois da aula de hoje, vocês podem tentar ler as frases todas em mandarim. Bom, vamos aprender a pronúncia desse vocabulário dividindo por tons e depois vamos rever o vocabulário combinando o som com o ideograma, para a gente rever os ideogramas para fixar ainda mais. E por fim, a gente vai rever o vocabulário por categoria. Vamos ver as mesmas palavras umas 3 vezes para fixar muito bem, para podermos formar mais frases e diálogos na aula que vem. Eu vou ensinar vocês como escrever alguns ideogramas também e curiosidades sobre o uso da caneta vermelha na China. Eu preciso que você preste muita atenção, que tenha a mente aberta e concentre no que está aprendendo sem pensar nas outras coisas. Deu muito trabalho para preparar essa aula, para te passar o máximo de informação de forma leve, né, o mais leve possível. Então, eu vou te pedir para se desligar das distrações como redes sociais e do mundo afora, está bem? Bom, eu sei bem que os tons são outro terror da grande maioria dos alunos de mandarim, que se eu for ensinar os tons com a mesma sílaba, com certeza não vai ajudar muito. Por isso, no meu curso fechado no Chinês Master, eu aplico a técnica do método 7D, que eu vou aplicar nessa aula de hoje também, que
Vamos aprender os tons através de diversas palavras úteis e comuns. Vocês verão como os tons ficarão bem mais claros para entender e reproduzir. Eu dividi o vocabulário em 4 grupos. Cada grupo de palavra pertence a uma entonação do pinyin. Vamos aprender os tons na prática, mas antes preciso explicar um pouco sobre os tons. Mandarim é um idioma tonal, cada sílaba tem várias entonações. Cada entonação diferente é um ideograma diferente que expressa um significado diferente. Em outras palavras, em mandarim tem muitos homófonos. O que é isso? São ideogramas que têm a pronúncia igual ou muito parecida uma com outra. A entonação é o que diferencia a pronúncia das palavras e, consequentemente, o significado. E mesmo assim, tem muitos ideogramas que pronunciam exatamente igual. O ideograma de ser e sala, por exemplo, se falam shi. Por isso a importância de aprender ideogramas, porque é diferente um do outro. Esse é o ser que vimos na aula passada, que é formado pelos elementos sol e justo. Esse é o ideograma de sala, né? Que é um lugar, então ele tem um radical de teto. Mas já que em mandarim existem os 5 tons, contando com o tom neutro, então vamos aprender a acertar esses tons. Apesar de português não ter entonação, mas tem vogais fechadas e abertas. Ovo, né, que é o primeiro O, é fechado, mas no plural, ovos, o primeiro O já é aberto. No almoço, o mo é fechado. Já na conjugação do verbo almoçar, na primeira pessoa, o mo já é aberto, almoço. Essas palavras não têm nenhum acento, então nós precisamos descobrir a sua pronúncia pelo contexto. Mas todas as palavras do mandarim têm entonação, que são representadas pelos acentos na sua versão romanizada, no pinyin. Então isso ajuda a acertar na hora de pronunciar. Vamos ver no português de novo. O avô tem o circunflexo, então sabemos que é o O fechado. E na avó tem o acento agudo, então sabemos que é O aberto. Então é quase a mesma coisa que os acentos do pinyin funcionam para diferenciar a pronúncia das sílabas. Só que os acentos do português indicam o som fechado ou aberto ou nasal, ou ainda indica a junção da preposição a com o artigo a. Mas os acentos do mandarim indicam as entonações. Em português tem tônicos também, né? Público e publico, débito e debito. Enfim, tem muitas regras de pronúncias. O ão, por exemplo, tem 3 formas para dizer o plural: cidadãos, mãos, pães, alemães, caminhões, furacões. Então, em português, quando a gente vê uma palavra e vê um acento, nós precisamos aprender a pronunciar corretamente de acordo com o acento. Aprender as suas regras e exceções de pronúncia. Eu sei que aqui não é um curso de português, mas eu gosto de fazer essas comparações para mostrar para vocês que português também tem as suas particularidades de pronúncia. E por outro lado, mandarim também tem. Todo mundo enfrenta dificuldades de pronúncia ao aprender um idioma estrangeiro, né, inicialmente, mas todo mundo consegue vencer. Tanto é que eu venci no português. E veja pelo lado bom, são apenas 4 acentos no mandarim, tá? Vocês vão se acostumar tanto que vai sair automaticamente, como os pianistas, ao ler a partitura, né, os dedos vão tocar nas teclas certas por tempo certo. Então, os acentos são esses 4, tá? Cada acento indica uma entonação diferente. Por exemplo, esse primeiro acento aqui, nós damos um nome para o primeiro tom, tá bem? Então, imagina esse som como se fosse o pi, igual aquele zumbido do mosquito, assim, contínuo, tá bem? Então, ele é aquele pip igual da secretária eletrônica do telefone, né? Deixa o seu recado depois do pip, né? Então, aquele som, tá bom? Então, o próprio acento já está indicando que ele é uma entonação contínua. Assim, tá?
E agora nós temos o segundo tom, tá? Esse acento aqui indica o segundo tom. Como é que é a entonação desse segundo tom? Ele é como se fosse uma entonação de interrogação, quando você está com dúvida. Hã? É? Viu que o som já subiu? O próprio acento já está indicando que é uma entonação que sobe, né? Né? Esse primeiro é contínua. No final não desce. Não é assim, ó. Assim desceu. Não é assim. Também não é. Também não é assim. Ele aqui, o primeiro, é contínua. Tá? E esse segundo tom aqui é viu? Percebe a diferença? Muito bem. Aqui nós temos o terceiro acento que nós falamos, que é o terceiro tom. O terceiro tom, ele fica, né, uma entonação de afirmação. Quando você termina uma frase afirmativa, você não desce a entonação da sua fala no português, né? Tipo, eu já fiz o almoço, né? Eu já fiz o almoço. Tá vendo? A entonação desce no final da frase. Né? Acabei da frase. Tá vendo? Ele desce. Aquela entonação que desce, né? Que não desce muito forte, mas é uma entonação de finalização, tá? Então, ele é uma entonação do terceiro tom do mandarim, tá vendo? Então, na verdade, vocês já falam português com entonação, só que você não sabe, você não percebe que você está falando português com entonações. Se vocês não falassem com entonações, as frases sairiam assim: eu sou brasileiro, eu falo português, eu moro no Rio de Janeiro. Tá vendo? Ele fica todo no mesma entonação. Não é assim que vocês falam, certo? Então vocês, na verdade, já falam o idioma português com entonação, só que vocês não percebem. E em chinês nós temos essas entonações, né? E a gente tem esses 4, tá? Então, bom, voltando para esse terceiro tom aqui, nós temos, né, a entonação como se fosse uma entonação de finalização, tá? E por último, nós temos esse acento aqui que ele indica uma entonação descida, tá? Uma entonação descendo, é como se fosse, descendo muito forte, como se fosse você está falando um não com muita firmeza, né? Não quer dizer que você está chateado, mas é como se fosse, você está com muita firmeza, né? Você, aquela entonação, tá? Então, olha só, se fosse a letra A, né? Aqui é A, primeiro tom. Aqui no segundo tom fica tá vendo? A, né? A gente já subiu, já mudou a entonação. Aqui a letra A, se colocar esse acento aqui em cima da letra A, vai ficar entonação descendo, ó. De novo, olha a diferença. Viu? E aqui, por último, é uma entonação forte. Tá? Ele desce muito forte quando você toma um susto. Assim, né? Ou alguém te deu... Ou você bateu em algum lugar e aí você... assim, né? Reclamando da dor, por exemplo, tá? Então, esses são esses 4 acentos, tá? E a gente tem essas entonações diferentes. Ainda temos o neutro, que em cima da letra não tem acento, tá? Quando a gente não coloca acento, essa letra fica como se fosse bem leve e curta a entonação, tá? A gente chama de entonação neutra, tá bem? Então é curta e neutra, curta e leve, tá? E diferente do primeiro tom é bem alto lá em cima e continua. Como se fazer do, ré, mi, fá, sol, sol, né? Alto e contínuo. Aqui é aqui é e aqui é tá bom? Vamos lá, eu fiz uma brincadeira aqui, ó. Eu coloquei as entonações das nossas vogais aqui do português para você perceber como fica a entonação se fosse em português, né? Então aqui, ó, as 5 letras, tá? As 5 vogais. Então no primeiro tom, todos no primeiro tom. Aqui, ó, A, E, I, O,
assim, tá bom? Porque estão no primeiro tom, então a gente não pode, eu sei que, né, em português ou outro idioma ocidental, a gente tem essa mania de juntar, né, a primeira letra, a primeira palavra com a segunda palavra, né? Por exemplo, quando a gente está contando, né? 1, 2, 3, 4, 5. Aí se for parar no 6, aí 6. Aí esse 6 caiu a entonação, é uma entonação de finalização. Aí a gente finalizou a contagem. Aí a gente, em português, a gente tem o quê? A entonação de finalização. Aí a gente cai, né? 6. Assim, não é? Se for continuar contando, seria 6, 7, aí esse 6 sobe, não é? Então, só que em chinês a gente não tem isso. A gente precisa obedecer a entonação, né, do acento, tá bom? Então, apesar de aqui, se não tivesse o acento, se for falando em português, seria assim, A, E, I, O, U. Assim, né? Aí sobe, 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 sobe. E quando fala na última letra, assim, aí termina, não é? Só que aqui não, a gente precisa obedecer a entonação aqui do mandarim, tá? Aqui, ó, primeiro tom é é tudo assim, né? O primeiro tom. Então é A, E, I, O, U. Aqui no final não é U. Assim não, é U, porque é primeiro tom, tá? Eu sei que precisa reacostumar, tá? Porque vocês se acostumaram a vida inteira falando português com essas entonações, né, de português de vocês, né? Eu falo inglês, português, chinês, francês e alemão, né? Vocês têm esse costume já de falar a entonação, né, das frases dessa forma, só que em chinês a gente precisa obedecer. Apesar da última letra, por exemplo, aqui ser no segundo tom, a gente não fala com a entonação de finalização. A gente precisa obedecer a entonação da palavra. Por exemplo, aqui no segundo tom, todos ficam no segundo tom, ó. A, E, I, O, U. Tá vendo? U não é U. A gente, apesar de ser a última letra, só que a gente não vai ler com a entonação de finalização, porque ele está no segundo tom e no segundo tom a gente precisa subir assim, tá? E aqui a gente tem no terceiro tom, vai ficar assim, ó, tá vendo? Todas as letras precisam sair com a entonação de finalização. Então aqui, ó, A, E, I, O, U. Certo? Tá? E aí a diferença entre o terceiro tom e o quarto tom é que o quarto tom ele fica mais pesado, mais forte, tá bom? A descida, ó. A, E, I, O, U. Certo? É mais forte, viu? Conseguiram diferenciar? Ó, vou ler mais uma vez. A, E, I, O, U. 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 Maravilha! Então são esses 4 tons, esses 4 acentos, na verdade, né? Ainda temos um neutro, que o neutro é tipo A, E, I, O, U. Não tem muita diferença com o primeiro tom, tá? Só que o primeiro tom é mais alto, né? Digamos assim. E o tom neutro é mais leve, mais curto, tá? Agora nós temos aqui, eu fiz uma outra brincadeira, então, em resumindo, assim, o primeiro tom, vamos falar o primeiro tom, né? Vamos falar a palavra não no primeiro tom. Se for falar a palavra não no primeiro tom, seria um não, assim, duvidoso, né? Não, eu não tenho certeza, não. Tá vendo? Não, eu não tenho muita certeza, não. Então, aquele tom, né, contínuo. E aqui você vai perguntar o não, que não tem muita certeza, mas você tá perguntando se não é aquilo, né? Por exemplo, você não vai não? Você não fala chinês? Não. Você não é brasileiro? Não. Né? Esse é um não no segundo tom, que é o não, né, de pergunta, né? Então, o segundo tom fica como se fosse, né, na pergunta. Agora, se a gente for falar o não no terceiro tom, então seria o não de
finalização, é o não que tem certeza, mas você não está chateado, por exemplo, né? Então é não, não, né? E por último, no quarto tom, né? Falando o não no quarto tom seria o não, né? Com firmeza, chateado. Não, não, né? Então aqui, ó, não, 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 não. Viu? Cada não com um ponto, né, diferente, tem uma entonação diferente, na verdade. Então, viram como que vocês, na verdade, já falavam entonação? Vocês já sabem as entonações, né? Só que precisa, né, de alguém para despertar essas entonações de vocês, né? Então, vamos continuando aqui, né? A gente vai treinar agora na prática, né? Aplicando essas entonações no vocabulário que a gente viu na nossa primeira aula. Que não se preocupe que dentro do curso Chinês Master nós temos mais de 80 aulas para treinar a pronúncia e a entonação de vários vocabulários, várias palavras, tá? Em mandarim, tá? São 80 aulas, é muito treino para você pegar bem a pronúncia. Eu sei que ao iniciar um idioma, né, começar a estudar um idioma estrangeiro, o que mais pesa mesmo é a pronúncia. A gente precisa ter uma pronúncia, não precisa ser perfeita, mas bem treinada, né? Com bastante fluidez, né? Então a gente tem tudo isso de aula, mais de 80 aulas, né? No Chinês Master para treinar bem mesmo a pronúncia. Então vamos lá. A nossa primeiro grupo de palavras são as palavras que estão no primeiro tom, tá? Então, o médico em chinês, em mandarim, se fala assim, ó. Yi sheng, primeiro tom. Pi, pi, com essa entonação, tá? Lembra do zumbido do mosquito? Tá? Então, é yi sheng, tá? Então, essa aqui é a primeira sílaba e essa aqui é a segunda sílaba, sheng, tá? Sheng. Essa letra E, né, em mandarim, ele tem um som de como se fosse a letra A fechada, tá? A letra A fechada é tá? Aqui não é sheng, não, tá? E a letra G, ao finalizar uma sílaba, a letra G, ele fica muda, ele indica o som nasal, tá bom? Então aqui é NG, igual NG do inglês, né? O NG do inglês indica o som nasal, né? Igual a palavra sing, né? Sing. Ou então o som, né? O som, né? Então aqui, ó, a letra G em chinês, tá? É muda. Você não pode falar G assim. Não pode, tá? Aqui, ó. Sheng tá errado, tá? É sheng, não tem nem o assim, nem o nem é muda. Não é sheng, não é sheng. Assim também não. É sheng, tá bom? Então aqui é yi sheng, significa médico. E você lembra como é o ideograma de médico? É aquele ideograma de tratar, que é uma flecha na bandeja. E o sheng é o sufixo de pessoa, né? Aquela profissão, né? O sufixo de profissão que é o ideograma de nascer, né? Então, ó, yi sheng, já a gente vai juntar o ideograma à pronúncia, tá? Porque primeiro a gente tá focando somente a pronúncia para você aprender como se fala aquela palavra em mandarim agora, tá? Porque você já aprendeu os ideogramas, ao ler o ideograma você já reconhece, já sabe o significado, agora você vai aprender a falar. E aí muita gente me pergunta, como eu vou olhar o ideograma e saber da pronúncia? É isso, primeiro você vai lembrar do significado, né, do ideograma e depois você vai lembrar a pronúncia, né, da palavra, do significado em mandarim, né? Por exemplo, quando a gente aprende um idioma estrangeiro, né, a gente aprende a pronúncia. Como se fala médico em, sei lá, em inglês? É doctor, né? Tudo bem que doctor a gente consegue escrever do jeito que a gente fala, mais ou menos, né? Só que aí em chinês a gente precisa aprender a escrita também.
Então você vai aprender as duas coisas. Você aprende a escrita, você olha para a escrita, você já sabe o que significa, né? Do jeito que a gente aprendeu com a etimologia. E aí você vai lembrar a pronúncia, né? Como se fala médico em chinês. Ah, a professora me ensinou que é yi sheng. Aí, naturalmente, automaticamente você vai conectar o ideograma de tratar, se fala i, e o ideograma de sufixo de profissão, né? Se fala sheng, aí você olha para aqueles dois ideogramas de tratar com sufixo de profissão, aí você vai ler i, sheng, assim, desse jeito, tá? E a segunda forma de lembrar a pronúncia é pelo elemento fonético, né? Que a gente já viu também na nossa primeira aula, né? Quando você aprende um elemento fonético e ao ver esse elemento presente em outro ideograma novo, mesmo com um radical diferente, você vai conseguir lembrar da pronúncia olhando somente o elemento fonético. Então vamos continuar aqui. A segunda palavra é paxi, paxi, tá? Então a segunda palavra é paxi, paxi, tá? A letra B, ele tem um som de P, tá bom? A letra B em mandarim, ele não tem um som de B, ele tem um som de P, tá bom? Então aqui é pá, tá? X, letra X, tem um som de uma mistura de X com S, tá? Meio termo, tá bom? Paxi, paxi, tá? Brasil, lembra do ideograma Brasil? Que é a esperança e com oeste, né? Esperança do ocidente. Então, aquele ideograma de esperança se fala pá, e o ideograma de oeste se fala xi, aí junta os dois, fica paxi. Agora nós temos o falar, que é shuo, shuo. Lembrem do ideograma de falar, com radical de idioma, representa conhecimento. Aí tem a boca ali no meio, tem a pessoa embaixo, né, que é uma habilidade de ser humano. Então aqui, ó, a pronúncia daquele ideograma em mandarim é shuo, 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 tá? Primeiro tom, ó. Todas essas palavras, essas sílabas estão no primeiro tom. Ó. Yi sheng ba xi shuo. Tá vendo? Mesma entonação, tá? Agora nós temos palavras com o segundo tom, tá bom? Apesar dessa primeira palavra China, né? A primeira sílaba está no primeiro tom, que a gente já viu, que é Então, essa sílaba é zhong, zhong, zhong. O ZH, ele tem um som de DJ, tá? É mais pra TJ do que DJ, tá bom? É mais pra TJ. É zh, zh, ele não é j, não tem som nasal, não é j, é zh, 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 assim, com T, tá? Então, esse aqui é ONG, é como se fosse ON, como se fosse on de onça, on de ombro, tá? Então, é on, então fica assim, ó, zhong, 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 tá bom? Zhong. E aqui, a letra G, que começa nessa segunda sílaba, ele tem um som de que, tá? A letra G, quando começa uma sílaba, ele sempre tem um som de que, tá? Então, aqui é go, go, ele não é go, não é go, tá? É go, go, tá? Segundo tom, tom de interrogação, né? Então, é Zhongguo, Zhongguo, tá? Zhongguo, tá bem? Então, Zhong é a pronúncia daquele ideograma do meio e o Guo é a pronúncia em mandarim daquele ideograma de país. Lembra? A fronteira, tem o rei no meio, tem um pontinho para representar, né, a riqueza, que é o ideograma de Jade, certo? Então aqui, ó, Zhongguo, né? Zhongguo é a pronúncia daqueles dois ideogramas, né, meio e país. Agora nós temos o estudar. Lembra o ideograma de estudar? Tem radical de teto, né? E embaixo é a criança, né? Então, a pronúncia daquele ideograma de estudar em mandarim é xue, xue, né? X, U, E, esse letra U, ele tem um som de U, tá bom? É como se fosse U com trema, ó. Deixa eu colocar os tremas aqui, como se fosse com U com trema. É xu, 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 xue, xue, não é chu, não é com U, é com U, U, U. I de francês, sim, em mandarim também tem, tá? Então é xue, xue, segundo tom, tom de interrogação. Xue, xue,
学, tá? Muito bem. E agora nós temos a língua chinesa, né? Esse é o zhong, mesmo zhong aqui em cima, tá? Mesmo zhong aqui. Então, ele é o mesmo ideograma daquele do meio, né? Da palavra China, tá? Ideograma do meio. Esse wen aqui é a pronúncia daquele ideograma de linguagem. Lembra? Tatuagem, de uma pessoa com tatuagem. Então, a pronúncia daquele ideograma é wen. Wen, termina com N somente, a gente precisa colar a língua no céu da boca, tá? Wen, tá? E é segundo tom, né? Tom de interrogação, então é então é Zhongwen, 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 tá bem? Beleza, então, né? Tá ficando mais claro aqui as entonações para vocês? Sim? Agora a gente viu, né, a diferença entre o primeiro tom e o segundo tom. Aqui, no primeiro grupo, a gente viu todas as palavras no primeiro tom. Agora, no segundo grupo aqui, a gente tá tendo a oportunidade de misturar sílabas de primeiro tom com o segundo tom para a gente ver a diferença, né? Né? 中国, 中国. Aqui somente é somente no segundo tom. Então, é 学, 学. E aqui é 中文, 中文, tá? Temos mais palavras no segundo tom, né? A gente tem chinês, né? A gente acrescenta essa sílaba, né? Depois da palavra China, aqui 中国 é a pronúncia da palavra China, né? Daquela escrita meio e país. Agora, essa sílaba aqui é a pronúncia daquele ideograma de pessoa. Lembra? Ideograma de pessoa é assim, né? Uma perna para trás, uma perna para frente, né? Então, aqui a gente tem, então, 中国人 significa que tem 3 ideogramas, porque aqui a gente tem 3 sílabas, né? 中 a pronúncia do meio, do ideograma do meio. 国 é a pronúncia do ideograma país. E 人 é a pronúncia do ideograma pessoa. Professora, como se fala mesmo? Bom, a letra R, tá? Letra R é a letra mais difícil no mandarim. A letra R em mandarim é uma junção de R do inglês, R, misturando com J, né, do português. Você, se não conseguir, eu prefiro que você fale como se fosse a letra J do português, né? Igual jantar, né? Janela, tá? Tigela, tá? Esse j, assim, tá bom? Então, você pode falar ren, como se fosse J mesmo, tá? Não tem problema. Mas se você conseguir misturar um pouquinho de R do inglês, aí fica ren, seria melhor, seria perfeito, tá? Mas se não conseguir, não deixa como se fosse o R do inglês 100% não, tá? Eu prefiro que você puxe mais para J, tá bem? Então, o certo mesmo é ren, tá? E ele termina com N, então N cola no céu da boca e a letra E tem um som de A fechado, certo? E é segundo tom, tá? Então é ren, tá? Muito bem, então, China se fala 中国, né? 中国 sobe, e aqui a última sílaba também sobe, ren, então fica sobe, tá? Então é 中国人, tá? 中国人, tá bem? Muito bem, esse é a palavra que significa chinês, a pessoa da China, né? Porque ren é a pronúncia do ideograma de pessoa, tá? Não é chinês, o idioma chinês não, certo? O idioma chinês tá aqui, ó. A língua chinesa tá aqui, ó. Esse aqui é o zhong de meio, esse aqui é o wen de linguagem. Então, zhongwen significa o idioma chinês. E aqui, 中国人 é a pessoa da China, tá? Tipo eu. 中国人, tá bem? E agora nós vamos para o brasileiro, tá? Brasil a gente já viu que é 巴西, e aí agora a gente acrescenta, né, o ideograma de pessoa, né? E a pronúncia em mandarim é 人, né? Então fica 巴西人, 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 tá bem?
E agora nós temos o estudante, que é a pessoa que estuda, né? Então a gente tem o estudar, que é 学, a gente já viu, né? E aqui a gente tem aquele 生 de sufixo para pessoa. Por que aqui está em tom neutro, né? Não deveria ter o primeiro tom, professora? Pois é. Esse ideograma de 生, na verdade, originalmente ele já significava estudante. Então aqui ele está com um significado meio redundante, né? Meio redundante. Então, quando ele tem um significado redundante assim, a última sílaba da palavra ele fica no tom neutro, tá? Então é 学生, 学生, 学, segundo tom, 学, subiu. Esse tom neutro é curto e leve, então é 生, tá? Leve no sentido de é baixinho, né? Você não precisa falar tão alto, né? Então fica 学生, assim. Beleza? Tudo certo? Tá tudo certo? Agora as palavras que estão no terceiro tom. Olha só, o terceiro tom, nós temos, né, o eu, né? Lembra o ideograma de eu, que inicialmente era uma arma, né? E a sua pronúncia em mandarim é 我, tá? Então, esse W, ele tem o som de U, tá bom? U, tá? Cuidado, o eu não é somente O, não é O, não, tá? É O. Ele começa com U, tá bom? Tá? Eu, eu, meu, minha ou min, né? Tanto faz. E aqui nós temos o ni. Lembra do idioma de ni? Ele tem radical de pessoa e tem outro lado que é a estande de seda, né? Então, ni, você. E aqui nós temos o 老师, tá? Então aqui a gente desce, né? Como se fosse finalizando uma frase. 老. Aqui é 师, cuidado que aqui, apesar de ter a letra I, mas a gente não fala xi assim, tá? Xi é x, i. Igual da palavra Brasil, que é paxi, x, i. SHI, ele sempre vai ter o som mais fechado, tá? A letra I fica mais fechada. Shi, tá? Então é 老师, tá? E o primeiro tom, então é né? 老师, tá bem? E agora nós temos, né? E o 老师 ideograma, lembra? O 老 de velho, que tem um 10, multiplica por 7, que é 70. E o 师 de mestre, que tem o diploma, um canudinho, né? E o capelo, certo? Então, aí, a pronúncia daqueles dois ideogramas, né, em mandarim, né, o 老, que é a pronúncia do ideograma velho, e o 师 é a pronúncia do ideograma mestre, tá? E nós temos agora 想, tá? NG indica som nasal, então, sai pelo nariz, tá? O som. E aí, terceiro tom, 想, descendo, né? 想, tá bom? 想. Então, essa pronúncia aqui é daquele ideograma de, né, pensar, gostaria, que tem madeira, tem o olho, tem o coração embaixo. Estão conseguindo lembrar? Tá? Então, a pronúncia daquele ideograma é 想, tá bem? Maravilha! Bom, muitos de vocês talvez esteja achando que a pronúncia é muito mais fácil, que pode aprender a falar mandarim, falar chinês só com a pronúncia. Pois bem, ideogramas têm mais de 7.000 anos de história, faz parte da cultura chinesa, é a essência do idioma. Então não tem como eliminar os ideogramas, de jeito nenhum. Além disso, tem muitas palavras que têm a mesma pronúncia. O shi de ser e o shi de sala, por exemplo, né, são ideogramas diferentes, mas têm pronúncias idênticas. Então causaria muita confusão, né? Mas os ideogramas são fantásticos de se aprender, como vocês assistiram na primeira aula do evento, né? E quem não assistiu, recomendo fortemente, é imperdível. Vamos seguir aqui, então, o nosso grupo de palavras no terceiro tom, tá bem? Então, aqui a gente tem o
很, que é muito, lembra que tem radical de dupla pessoa e tem aquele outro lado que é um elemento fonético, 很, né? Então, a pronúncia daquele ideograma é 很, terceiro tom, tá? E a gente tem o bom, né? O ideograma de bom é radical de mulher com a criança, né? Juntando os dois elementos, né? Formam o ideograma de bom e a sua pronúncia em mandarim é 好, 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 tá? 好, descendo, 好, 好, tá? E agora nós temos, né, palavras com duas sílabas do terceiro tom. Aqui nós temos uma regra de mudança de entonação, tá? Presta muita atenção aqui, você aí. Vamos lá. Quando a gente tem duas sílabas no terceiro tom, a gente precisa mudar a entonação da primeira sílaba que está no terceiro tom. A gente muda para o segundo tom, tá? Então aqui, ao invés de ni hao, assim, a gente fala ni hao. Ni hao. Soa alguma coisa familiar? Pois é o ni hao, que vocês sabem que significa olá, prazer, né? Então esse ni aqui é a pronúncia do ideograma de você e o hao é a pronúncia do ideograma de bom, viu? Então, ni hao, ni hao, ni hao, tá? E aqui nós temos o muito bem, que é 很好, 很好, tá? O 很, a gente viu aqui em cima, ele desce, né? Quando tá sozinho é 很, né? Desce. Mas como o hao de muito bem é no terceiro tom, então quando os dois se juntam, então a primeira sílaba, tá? Que é a sílaba da palavra muito, 很, vai ficar para 很, vai para o segundo tom. 很好, 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 assim, tá? Vocês estão repetindo aí no outro lado junto comigo? Sim, isso é importante, tá? Para você identificar a sua voz, né? A sua entonação, para poder comparar com a minha, tá? Então é importante. E aqui a gente tem uma outra expressão que queria muito, que é o muito vem antes, né, da palavra sentimental, né, que é 想, que é desejar, gostaria muito. Então, 很想, 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 gostaria muito de, certo? Ou ter muita saudade também, né? 很想, 很想, tá? Então aqui não é 很想, e sim 很想, tá bom? Beleza! Agora a gente vai ler mais uma vez com os ideogramas, tá? Então não se preocupe, tá? Eu fico muito feliz se vocês estão agora aprendendo essa pronúncia e tá conseguindo lembrar, assim, pelo menos, assim, vagamente, assim, os ideogramas, tá? Vamos então para o grupo de palavras que estão no quarto tom. Quais são as palavras que estão no quarto tom, né? Que são do quarto tom, né? Então, o chamar-se, né, é no quarto tom, tá? É 叫, 叫, o quarto tom é assim, forte, né? Então, 叫, 叫, forte, tá? Lembra do ideograma chamar-se, que tem radical de boca e tem o apito? Sim, então, a pronúncia em mandarim daquele ideograma é 叫, tá? 叫, chamar-se. E aqui a gente tem o 是, 是. É o mesmo do professor, que o professor é 是, primeiro tom, 是, e aqui é 是, quarto tom, 是, 是, tá? Lembrando aqui, é uma letra, né, fechada, tá? 是, 是, tá? Então aqui é 是, né? A pronúncia do ser, lembra o ideograma de ser? Ele tem um som em cima e tem um justo embaixo, né? Então a pronúncia dele em mandarim é 是, 是, tá? E aqui nós temos aí o sei, que tá muita vontade de falar com ku, né? Mas não é ku, não é ku, não é chu. Isso, é totalmente diferente, é muito diferente do que está escrito aqui, né? É porque a letra Q em mandarim, ele tem um som de TX. Ele tem um tom de TX, então ele fica assim, chi, 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 tá? Tss, tss, tss,
chi, então TSS, né? Assim, mas é mais para X, né? Porque ele tem esse chiado, tá? Então é chi, tá? Chi. E aí a letra U, ó, presta muita atenção aqui, muita atenção. A letra U que vem depois da letra Q, a letra U muda de pronúncia, tá? Na verdade, o que a gente aprendeu desde criança na escola é que a letra U, essa letra aqui, a letra U com trema, a letra U que vem depois da letra Q, na escrita a gente tira os tremos, mas ainda assim é a pronúncia da letra U, tá? Então aqui parece como se fosse a letra U, mas na verdade é a letra U, só que ele não tá com os tremos só. Então aqui a pronúncia ele vai permanecer U aqui, tá? Então aqui é como se fosse assim, só que você tem que fazer o bico. Tem que ler essa sílaba aqui, que eu tô circulando, só que você precisa fazer o bico primeiro. Faz o bico. Agora fala essa letra, essa sílaba aqui. Chi, tá? Faz o bico primeiro. Agora eu falo. Chi, tá bom? Então, é essa técnica para pronunciar essa sílaba. E é no quarto tom, então ela é forte. Chi. Cuidado para não morder os dentes, para não ficar muito abafado, tá? Não é assim não morde os dentes. Relaxa a boca, só faz o bico. Chi, tá bom? Muito bem, então chi é a pronúncia do ideograma de ir. Você lembra como é o ideograma de ir? É uma pessoa saindo da caverna, lembra? Muito bem, é isso aí, ótimo. Aqui nós temos o pu, né? Lembrando que a letra B tem o som de P, então aqui é pu. Lembrando o ideograma de não, que é uma planta nascendo para baixo. Então, a pronúncia do ideograma não em mandarim é pu, tá bom? Agora nós temos a pronúncia daquele ideograma da pessoa andando na nuvem, que é capacidade, saber. Então, a sua pronúncia em mandarim é hui. Muito bem. Então, a letra H, né, a gente já viu na pronúncia da palavra bem, que é hao, né? Então, a letra H, ele tem o som como se fosse letra R, né? Iniciando uma sílaba. Assim. Então, o I, ele tem o som de U-E-I, tá? U-E-I, tá? Então, aqui é wei, tá? Então, aqui é como se fosse hui, assim, tá bem? Hui. Então, vamos lá, todas as palavras estão no quarto tom, então, forte. Então, aqui, ó, jiao, shi, qu, bu, hui, tá bom? Como se estivesse chateado, mas não é. Mas, professora, ainda dá para perceber o sentimento, o humor do chinês, falando em chinês, com essas variações de entonação? Dá sim, tá bom? A pessoa vai falar o quarto tom um pouco mais suave, ainda assim ele vai diferenciar, né, na fala. Então dá pra perceber, né, a emoção na fala, sim, tá bem? Vamos, né, agora para próximas palavras no quarto tom, que é xue hui. Lembrando o xue no segundo tom, tá? Que é estudar. E aqui é o hui, significa saber, né? Então, você vai estudar tanto até saber. Então, é aprender, tá? Xue hui. Segundo tom, sobe. E o quarto tom, desce forte. Por isso que é xue hui, tá? Então, uma vez você aprendeu a entonação daquela palavra, em qualquer situação, aquela palavra vai ficar com aquela entonação, tá bem? Pronto. É como se fosse eu aprendi a palavra público e publico. Então, eu gosto de falar em público. Então, eu sei que nesse caso eu vou usar a palavra público, eu não vou usar a palavra publico. Eu gosto de falar em público. Não.
não posso usar essa palavra. Eu preciso falar que eu gosto de falar em público. Então, uma vez que você aprendeu a entonação correta, a pronúncia correta da palavra, em todas as situações que você vai falar a palavra na entonação correta, tá bem? Então, vamos lá. Aqui nós temos o morar, que é chu, né? ZH a gente já viu a pronúncia, né? E aqui a letra U mesmo, tá? É chu. Lembrando o ideograma de morar, que tem radical de pessoa, e o outro lado é o dono, que é o pontinho em cima do rei, lembra? Então aqui, ó, chu, morar. E aqui a gente tem o zai, que é aquela cruz, né, que representa a fé, e tem a terra, né, representa a existência, a firmeza, né? Então aqui, né, é zai. A letra Z, ele é como se fosse dois Z's da palavra pizza. Zi, tá? Então é zai, tá bem? Zai, está. Essa pronúncia do ideograma de estar, em, existir. E agora a gente junta o morar em, né? Aí temos o zhu zai, morar em, certo? Zhu zai, tipo, eu moro no Brasil, né? Zhu zai, tá bem? Morar em. Muito bom, olha só. Então, todas essas palavras estão no quarto tom, né? Com a exceção do xue aqui, tá? Então, aqui, ó. Xue hui, zhu zai, viu? Agora, duas palavras só no tom neutro, né? Primeiro é ma, ponto de interrogação, no tom neutro, tá? Geralmente essas partículas de fala, né? De interjeição, né? São no tom neutro. E aqui a gente tem o estudante, esse xue, estudar é no segundo tom, mas já viu várias vezes, e o shen, ele fica no tom neutro, que eu já expliquei o porquê, né? Xue shen, tá vendo? Ma, shen, xue shen, viu só? Maravilha! Então, e aí, como você se saiu com essas palavras novas, essa pronúncia em mandarim, hein? Eu sei que é muito diferente, né? Como você não sabe, não conhece, parece que é muito difícil, porque é primeiro contato, eu super entendo, tá? Mas treinando bastante, né? Depois você vai fazendo revisão. Se você for entrar no Chinês Master, você vai estudar constantemente. Então, a pronúncia vai se tornar cada vez mais fácil, cada vez mais familiar para você, para o seu ouvido, para o seu cérebro. Então, vai se tornar mais fácil. O mesmo assunto, para quem sabe, é fácil. Para quem não sabe, é difícil. Então, como você nunca teve contato com o chinês, então para você parece realmente é difícil, mas se você for estudar, né, for treinar, e aquilo vai ficando cada vez mais fácil, concorda? Isso não é só para chineses, mas sim para qualquer coisa, né, da vida. Então, vamos agora acrescentar os ideogramas. Olha só, vamos lá repetir junto comigo. Ó, médico, né? A pessoa que cura, né? Em mandarim é yi sheng. E aqui, ó, Esperança do Oeste, Brasil. A sua pronúncia em mandarim, Paxi. E aqui nós temos o falar, que a sua pronúncia em mandarim é shuo, viu? E aqui a gente tem o quê? China, né? Meio país, o país do meio. E a sua pronúncia em mandarim é Zhongguo, certo? Muito bem. E aqui a gente tem o estudar, né? A sua pronúncia em mandarim é xue, segundo tom, xue. E tá vendo aqui, ó, mesmo ideograma do meio aqui em cima a gente viu a pronúncia e aqui só tá repetindo a sua pronúncia, viu só? É zhong. Então a linguagem é wen, então idioma chinês é zhongwen. Agora nós temos o que? A pessoa da China, né? Nacionalidade chinesa. Então é
中国人 chinês, pessoas, ou chineses, né? Pessoas chinesas, tá? 中国人中国人中国人, né? E aqui nós temos, né, pessoa do Brasil, então é 巴西人巴西人, tá? 巴西人, muito bem. E aqui a gente tem o estudante, né? 学生, tá vendo? Ó, o sufixo, esse sufixo aqui é de profissão e aqui é estudar, né? Então só pronúncia em mandarim 学生学生学生. Maravilha! Nós temos agora palavras do terceiro tom, né? O ideograma de eu e a sua pronúncia em mandarim 我 E aqui nós temos o você e a sua pronúncia em mandarim 你 E temos o que velho mestre, que é o professor, que é 老师 viu? Então aqui a gente tem o muito e a sua pronúncia em mandarim é 很 O bom, tá vendo mulher com criança, e a sua pronúncia em mandarim é 好 tá? 好 agora nós temos o pensar, tá vendo o ideograma? Ó, a gente estava tentando lembrar naquela hora, né? Madeira, olho, coração, e a sua pronúncia em mandarim 想 viu? Tá ficando mais fácil, porque você já viu algumas vezes essas palavras, então o difícil que era, parecia impossível, agora está ficando mais fácil, viu? É porque você estudou, você treinou. Imagina se estivesse treinando mais constantemente, né? Por 10 meses, né? Aí você vai ter um nível intermediário em chinês, né? Vai estar comunicando muito bem em mais de 100 situações cotidianas, né? Em mandarim. Isso é muito bom. Agora nós temos o olá, que é o ideograma de você, com o ideograma de bom e a sua pronúncia, então é ni hao. E aqui nós temos o muito, né? Muito bom, então é 很好. E queria muito ou ter muita saudade, né? Esse aqui é pensar e o muito vem antes. Então a sua pronúncia 很想. E agora nós temos, né, as palavras no quarto tom, né? O primeiro é chamar-se, tá vendo? Boca com apito, viu? Chamar-se. Tchau, tá? A, J, I aqui tem um som de ti. Aqui é como se fosse o ti do sotaque carioca, tá? Ti, tá? Ti com chiado. Tchau. E aqui nós temos o sim ou ser, né? E a sua pronúncia em mandarim é shi. E o ideograma de ir, viu? A pessoa saindo da caverna. E a sua pronúncia em mandarim chu. Lembra de fazer o bico, tá? Lembra de não morder os dentes para não encher a boca, para não ficar muito cheio, não, tá? É chu. Aqui a gente tem o morar, que é zhu, certo? Zhu. Aqui sim, você enche a boca de ar, tá? Como se estivesse comendo, né? Como se a boca estivesse cheia de comida. Zhu, morar. Tá vendo o ideograma de morar, a pessoa, e o dono aqui do lado. E o estar aqui é cruz, né? E com o ideograma de terra aqui, né? Então a pronúncia em mandarim, zai. A gente vai juntar os dois, morar em, então em mandarim é zhu zai. Tá bem? Muito bom! As últimas palavras, nós temos o não, tá vendo o ideograma de não? É uma plantinha nascendo para baixo, negando, né, de forma negativa. Então aqui a gente tem o pu. E a pessoa em cima da nuvem é saber, a sua pronúncia em mandarim é hui. Tá sendo bem mais fácil, bem mais tranquilo, né? E a gente tem o que aprender, né? Estudar tanto até saber, né? Então, aprender.
Então é 学会, 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 viu? E por último nós temos ma, que é bem facinho, ponto de interrogação, que é com radical de boca, e o outro lado é o elemento fonético ma, não é? Maravilha! Agora vamos ver mais uma vez, por última vez agora, para a gente ver quais palavras que a gente aprendeu, né? Quais grupos de palavras, né? Então a gente aprendeu pronomes, e os pronomes nós temos o eu, que é 我, 我, 我. Eu, mim, me, meu, né? Pronome pessoal, pronome oblíquo, pronome possessivo, né? E aqui nós temos o você, que é ni, que é a mesma coisa. Você, ti, teu, tua, seu, sua, né? Ni. E substantivos, nós temos o que? Médico, 医生, 医生, 医生. E professor, 老师. Ó, seguindo a entonação da palavra. 老师, 老师, certo? E estudante, 学生, 学生, 学生. Viu só? Depois você tenta fazer um exercício assim, ó. Deixa somente as palavras em chinês. Tampa aqui, tampa essa parte aqui, tá? Tampa aqui com um papel, e aí você tenta ler essas palavras aqui e veja se você consegue olhar para o ideograma e identificar o significado, tá? Eu tenho certeza de que você vai lembrar, olhar para o ideograma e vai lembrar o significado mais rápido antes de olhar para a pronúncia. Se você olhar para a pronúncia, talvez você não lembre o significado tão rápido quanto olhar para o ideograma. Vamos fazer esse exercício, tá? Depois da aula você faz. Aí, na próxima aula, você me conta como se saiu, tá bem? Muito bem. Aqui nós temos, então, né? 医生, 老师, 学生. E agora nós temos, né, substantivos, continua substantivos, né? Temos Brasil, que é 巴西, 巴西, China, 中国, 中国, e o idioma chinês, 中文, 中文. E, claro, nós temos nacionalidades também, chineses, né? 中国人, 中国人. E brasileiros, 巴西人, 巴西人, né? Maravilha. Temos os verbos, ó. E por coincidência, eu tenho o verbo no primeiro tom. 说, falar, tá no primeiro tom. 说. E temos verbos no segundo tom, estudar. 学, 学. Temos verbos no terceiro tom. 想, 想, 想. Que é pensar, queria, ter saudade, né? Achar que. E temos verbos no quarto tom, que é saber. 会, 会, 会. Juntando, né, o estudar com o saber, temos aprender. 学会, 学会. E temos o verbo ser, que é no quarto tom também. Então é, ó. 是, 是, 是. 叫, 叫, 叫. 去, 去, 去. Viu? E ainda temos o 在, 在, 在. Temos o 住在, 住在, né? Morar em. E ainda temos adjetivos, né? Então aqui a gente tem o 好, que é bom, 好, 好. E aqui nós temos o velho, que é 老, 老, 老. E temos o muito de intensidade, que é 很, 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 né? E as expressões, nós temos o olá, 你好, 你好. Eu deixei em azul aqui porque tem a mudança de entonação, né? Então é 你好, 你好. E aqui a gente tem 很想,
很想. Então, dentro do Chinês Master é exatamente assim. A gente tem aulas para comparar os sons, a gente faz combinações dos tons, né? Porque entender uma entonação é uma coisa, aplicar numa frase com uma grande variação de tom é outra. Então, a gente tem esses treinamentos de combinação dos tons dentro do Chinês Master. Vamos continuar aqui. A gente tem, então, o muito bem, que é 很好, 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 né? E ainda temos aqui, né, as partículas, né? O não, por exemplo, que é pu, pu. E temos o ma, que é ponto de interrogação, né? Uma partícula interrogativa, né? Muito bem, então vamos ver algumas frases. Então, para a gente ir esquentando para a nossa próxima aula, que a gente vai ver somente frase, vai ser só treinamento. A gente vai falar muito mandarim na próxima aula, tá? Vai ser só frase, 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 diálogo e o texto, né? A gente vai falar muito mandarim na próxima aula, vai ser totalmente prática. Então, essas duas frases aqui são exemplos para a próxima aula, tá? Então, a gente viu na nossa primeira aula, no ideograma de eu e o ideograma de chamar-se, a gente leu as frases em o quê? Português, né? Então, eu me chamo Ana, né? Agora a gente tem a pronúncia em mandarim, que é 我叫 Ana, tá? A adaptação do nome em estrangeiro para chinês seria Ana. Por coincidência, a gente tem ideograma que tem a pronúncia de A ou an, né? An. E aí temos palavra, ideograma com a pronúncia de na. Aí fica an, na, assim, tá? A gente busca ideogramas que têm bons significados e que tenham um som parecidos, né, com o nome estrangeiro para poder fazer essa adaptação para essa criação de nome chinês para estrangeiro, tá? Então, 我叫 Ana. Então, aqui é 我叫 Ana, né? A pronúncia do eu é 我 e a pronúncia, né, do ideograma de chamar-se é 叫. Aí fica 我叫 Ana, viu? E aqui, ó, eu sou brasileiro, certo? Esse aqui é o Brasil, esse aqui é o pessoa, né? A gente leu essa frase na nossa primeira aula em português. Agora nós vamos ver, ler em mandarim, né? Então esse aqui é o 我, né? Com a pronúncia em mandarim 我. E o verbo ser em mandarim é 是, né? Brasil em mandarim é 巴西. E o pessoa em mandarim é 人, aí fica 我是巴西人, fica mais natural. 我是巴西人, 我是巴西人, 巴西人, 我是巴西人, tá? Então, dessa forma, você vai repetindo várias vezes, a gente, né, tem muitos treinos dentro do curso, né? Então, vai repetindo, vai ouvindo, tem muitos áudios também para acostumar o ouvido. Precisa treinar, falar várias vezes para sair naturalmente, para não ficar muito travado. Então, com vários treinos, né, o idioma sai mais naturalmente. E por último, gente, vamos escrever. Eu vou ensinar vocês como se escreve, né, os ideogramas com ordem correta, tá bom? Com ordem dos traços correta, tá bom? Mas antes, né, de escrever, eu gostaria de explicar um pouquinho sobre essas folhas, né? Então, as crianças na China, quando começa um ano letivo, eles na escola, as crianças recebem os cadernos quadriculados, assim, bem parecido com isso aqui, né? E aí, a cada lição que a professora passa dever de casa para fazer a caligrafia dos ideogramas, né? Porque precisa escrever bem para poder sair bem naturalmente, para sair rapidamente também, né? Acontece a mesma coisa com o português. Hoje em dia a gente está escrevendo muito com os dedos, né? Digitando no celular. A escrita, a gente está faltando prática. A gente não está escrevendo mais tão rápido quanto antigamente, né? Porque falta prática. Então, vocês acham que eu vou demorar um século, 1 hora para escrever ideograma. Sim, no início demora. Mas se você praticar mais, aquilo vai
ficando naturalmente, automaticamente no seu cérebro e vai sair naturalmente, vai sair automaticamente. Então, quanto mais você pratica, mais rápido aquilo vai ficando, né? Você vai demorar cada vez menos para escrever um ideograma, tá? Então, aqui as crianças na escola recebem esses cadernos quadriculados para treinar a escrita, né? E outra coisa também muito curioso é que caneta vermelha, na cor vermelha, as crianças não usam para nenhuma situação. Caneta vermelha são somente os professores usam para poder corrigir os deveres de casa, tá? Sempre caneta vermelha, porque para poder marcar o erro ali, né, ficar destaque, né? E também muito importante é que a gente não escreve nome de ninguém em vermelho. Isso porque muito antigamente os criminosos, quando eram condenados à pena de morte, o nome desses criminosos, eram riscados ou escritos, registrados em tinta vermelha. Então, se escreveu em vermelho, o criminoso vai receber essa pena de morte. Então, a gente não quer desejar morte para ninguém, né? Então, você não quer criar essa rivalidade com ninguém. Então, não escreva o nome de ninguém com caneta vermelha, tá? Em tinta vermelha, enfim. Né? Isso é muito importante. Não pode, tá bom? Então, gente, é muito importante a gente segue essa regra de dividir bem a escrita, tá? Espalhar bem dentro do quadrado, tá? Dessa folha aqui. Você está vendo que, apesar de ter esse espaço todo e o ideograma não está preenchido, né, no quadrado inteiro, ele tem essa margem de segurança aqui que a gente precisa colocar o ideograma aqui dentro desse quadradinho do quadrado grande, tá? Para justamente os ideogramas não ficarem colados literalmente um do outro, tá bom? Então a gente precisa escrever dentro dessa margem de segurança, tá? Então vamos lá, deixa eu escolher, já escolhi o azul aqui, ó. Todas as folhas, né, apostilas de escrita, né, dos nossos alunos no Chinês Master, todas as lições os alunos conseguem baixar ou apostila em PDF pronto para ser impresso e pronto para escrever bem parecido que está aqui, tá? As apostilas são mais elaboradas, até porque tem exemplos de palavras e exemplos de frases, né? E aqui não tem, aqui só tem ideograma. E também, né, tem a ordem do ideograma aqui, né, para o aluno, no caso, para você, se você for entrar no Chinês Master, para você não ficar perdido, né? Você vai seguindo aqui, primeiro traço é esse, segundo traço é esse, terceiro traço é esse, para você seguir aqui a sequência para escrever o ideograma correto. Mas, professora, a sequência altera o resultado? Bom, é melhor você escrever o ideograma na sequência correta, porque os elementos, os mesmos elementos vão aparecer em outros ideogramas. Se você escrever uma vez o ideograma, né, aquele elemento na ordem correta, em outros ideogramas você já vai conseguir escrever da forma correta automaticamente. Então vai ajudar bastante, tá? Imagina, eu vou escrever o elemento de água começando com o horizontal, aí no outro ideograma que também tem o elemento água, você vai escrever começando com o vertical. Aí vai fazer muita confusão na sua cabeça. Por isso a gente tem essas regras para serem seguidas, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Então esse é o ideograma de eu e a sua pronúncia é wo, né? Então aqui tá dizendo que o primeiro traço é esse tracinho aqui de cima, né? Esse traço inclinado aqui, ó. Para você analisar qual parte que vai começar a escrever, você precisa seguir a regra da esquerda para a direita, de cima para baixo, tá? Esse ideograma aqui, ele tem esse horizontal aqui juntando, né, os dois lados, né, da esquerda e a direita.
Mas ainda dá pra ver que tem a parte da esquerda aqui. Então, eu vou começar por essa parte aqui. Vou começar de cima pra baixo. Então, essa parte aqui eu vou começar de cima pra baixo, tá bem? Então, ó, o primeiro traço que mais tá em cima é esse tracinho aqui. Eu vou fazer assim, né? Riscando de cima pra baixo, tá? E é o segundo traço que tá mais embaixo, esse horizontal, assim, meio inclinadinho. A gente sempre faz o horizontal da esquerda para a direita, tá? Esse traço aqui que eu fiz aqui da direita para a esquerda, porque ele não é horizontal, ele é um traço inclinado, de cima para baixo, tá bom? Aqui, apesar dele estar inclinado, mas ele é um horizontal, tá bom? Então, aqui, ó, da esquerda para a direita. E aí, o terceiro traço, eu já posso fazer aqui, esse vertical aqui, tá? Com o gancho, tá bom? E por último, ele tem esse traço aqui que risca de baixo pra cima, tá? Tem que seguir essa ordem. Dentro do Chinês Master, nós temos aulas para ensinar o movimento de cada traço, tá? Aqui está mostrando a ordem, né? De como escrever, qual traço que começa, só que você não sabe por qual lado que começa o traço, se é da esquerda para a direita, se é de baixo para cima, de cima para baixo, né? Aqui não está mostrando o movimento do traço, mas lá dentro do Chinês Master nós temos aulas ensinando o movimento de cada traço, tá? Então aqui vamos fazer a parte direita aqui, né? Então começando de cima para baixo com o gancho, tá? E aí agora nós temos esse traço aqui que corta e por último faz o pontinho, tá? Todo ideograma que tiver um pontinho aqui no topo direito, o pontinho sempre vem por último, tá bom? Essa é uma regra. Então aqui eu vou escrever só esse ideograma aqui. Você vai treinar mais uma vez aqui depois, né? Você pode imprimir essa folha várias vezes, várias cópias, para você treinar várias vezes, né? Então aqui, ó, depois você vem com a sua própria letra, né? Vem observando bem a distribuição do espaço aqui, tá? Então, ó, primeiro traço, segundo traço, terceiro traço, quarto, né? Quinto, sexto e sétimo traço. Assim você escreve o ideograma de eu, tá? E aqui o próximo ideograma é o ideograma ser, né? Shi, né? Tá nitidamente dividida em duas partes, de cima e embaixo. Então a gente vai começar a escrever essa parte aqui de cima, né? Começando do lado esquerdo, né? Então aqui, ó, em cima, então a gente faz o vertical de cima para baixo. E aí depois, tá, a gente vai fazer esse traço aqui, tá, como se fosse o número 7, tá? E depois você não fecha o quadrado, não. Eu sei que brasileiros desenham o quadrado, desenha assim, certo? Você desenha o quadrado assim, né? Ou você faz assim, né, de qualquer jeito, né? Não tem uma... ou você faz assim, né? Então, só que você pode observar que todo chinês, ao desenhar um quadrado, eles vão desenhar assim, nessa ordem, ó. Eles fazem um vertical, depois eles vão fazer esse traço assim, e por fim, eles vão fechar aqui da esquerda para a direita. Justamente por causa da influência da regra da escrita chinesa. Porque a gente precisa seguir essa ordem para escrever o ideograma de boca. É de cima para baixo, aqui da esquerda, aí um pouquinho mais para a direita, e aí por final que a gente vai fechar o que está embaixo, e o traço é da esquerda para a direita. Por isso que a gente tem que fazer da esquerda para a direita. Você não vai ver um chinês fazendo um horizontal da direita para a esquerda, nunca. Tá bom? Então essa é a regra da escrita, então eles já estão acostumados. Então a partir de hoje, você, ao desenhar um quadrado, você aprendeu essa regra, né, da escrita chinesa. Você vai começar a desenhar um quadrado assim, igual os chineses. Fechado? Tá bom. Então, ó, a gente faz o vertical aqui em cima. Depois aqui a gente faz esse traço aqui, né? O 7. E aí, antes de fechar, a gente precisa preencher o que tá dentro. Então, a gente preenche aqui um horizontal. E, por final, o outro horizontal para fechar, da esquerda para a direita.
E embaixo a gente faz primeiro o horizontal, da esquerda para a direita, e depois a gente faz o vertical. Aí colando o vertical a gente tem aqui esse tracinho. Por final, para a gente fechar a parte mais para baixo, né? A gente tem esse traço aqui da esquerda e tem esse traço aqui da direita, porque faz da esquerda para a direita, certo? Então assim você faz o ideograma de ser, tá? Então, fazendo com a sua própria letra, você faz, divide bem, né? O quadradinho. Essa parte fica em cima. Então, agora a parte que fica embaixo, ó. Esse aqui fica bem no meio. Faz um horizontalzinho. Faz um inclinadinho e por último você faz esse traço aqui assim, beleza? Bom, agora nós temos o próximo ideograma que é o pá de Paxi Brasil. Então, regra para todo ideograma que tiver esse formato de P, tá? Esse formato de P aqui, que é assim, ó. A letra P não é assim? A letra P? Então, todo ideograma que tiver esse formato de P, a gente faz essa parte aqui de cima primeiro, tá? Tudo que tiver aqui a gente faz primeiro e por final a gente fecha aqui com esse vertical aqui, tá? Por exemplo, esse ideograma, né, de esperança, né, do pá, de Paxi. Então, ele tem esse formato de P. Então, a gente vai fazer essa parte aqui primeiro, ó. Como se fosse o 7, aí agora a gente preenche aqui, aí a gente fecha aqui embaixo, né, a gente fez de cima para baixo. E aí por final a gente fecha esse lado aqui, que é um traço só assim, ó, com gancho, tá bem? Fazendo com a sua letra, aqui ó, aí você faz assim, essa ordem aqui, seguindo essa ordem que tá aqui, viu? Muito bem, agora nós temos o Xi, né, Xi. E aí a gente faz o traço de cima para baixo. E aí aqui embaixo, esses traços ficam dentro do quadradinho, a gente precisa formar o quadradinho primeiro, tá? Então a gente faz aqui o vertical. Como que a gente faz o quadradinho? A gente faz o vertical, aí depois a gente faz esse traço aqui da direita com gancho. E agora sim a gente preenche, ó. Tracinho inclinadinho para a esquerda. E um tracinho assim, com curva. E por final, um horizontal da esquerda para a direita. Esse é o Xi, né? De Paxi. E por fim, gente, ideograma de Ren, pessoa, é muito fácil, né? Um tracinho inclinadinho. E aí, um pouquinho abaixo do primeiro traço, não cruza. Você encosta nele e puxa outro tracinho para a direita. Tá bom? Então, é isso. Então é isso. Tá vendo que legal? Então, ó, dever de casa para vocês, tá? Dever de casa, esse aqui é o dever de casa. Tem que colocar o pinyin, né? Nas frases que a gente aprendeu na aula 1, tá? E você agora já consegue dizer o seu nome, a sua nacionalidade em mandarim, sabe escrever, sabe falar, né? Então eu sempre deixo bem claro que o meu método foca no mandarim da vida real. Eu quero que o meu aluno consiga se comunicar, falar, entender, ler, escrever, sem ficar se prendendo a níveis de provas de proficiência. As minhas aulas passeiam pelo vocabulário, gramática, das mais simples até mais avançadas. Assim como na vida real, quando você for conversar com um chinês nativo, ele não vai querer saber qual nota que você tirou na prova de proficiência. Ele não vai ficar preocupado se as palavras que ele está usando estão no HSK2 ou no HSK6. Ele simplesmente vai falar e esperar que você entenda. E é nesse formato que eu desenvolvi o meu método, preparando você para a vida real em mandarim. Bom, foi muita coisa que vimos nessa aula. Eu espero que você tenha gostado muito de aprender esse vocabulário, de aprender os tons dessa forma, que eles tenham sido bem claros para vocês e espero que tenham aprendido bem a pronúncia do vocabulário e de como escrevê-los também. Eu preciso que você faça dever de casa e faça a revisão para fixar muito bem, porque a nossa próxima aula vai ser pura diversão, vai ser pura prática, tá? Não deixa de me deixar um comentário se tiver dúvidas, se tiver alguma observação, fala um pouquinho sobre
o que você achou da aula. Eu vou ficar muito feliz em saber. 再见! E aí, gente, gostou da aula de hoje? E eu e a minha equipe tomamos a decisão de fazer um sorteio. Agora, gente, eu vou falar sobre o sorteio só para ficar todo mundo bem avisado. Eu e a minha equipe decidimos fazer um sorteio para quem quer entrar no Chinês Master e os sorteados vão entrar no Chinês Master de graça. Vamos sortear 2 vagas, então 2 pessoas vão poder entrar no Chinês Master assim. Agora preste atenção, porque eu vou explicar o que você precisa fazer para poder participar do sorteio. Na sexta-feira, depois da última aula do projeto Mandarim 2024, eu vou mandar em cada grupo de WhatsApp do evento o link para um teste. Uma prova mesmo. Esse teste vai ser referente às aulas 1, 2 e 3 aqui do Projeto Mandarim 2024. Só vai poder participar do sorteio quem tirar pelo menos 7 nesse teste. Ou seja, prestar atenção aqui nas aulas vai ser o diferencial de quem vai poder ser sorteado e quem não vai. Agora um detalhe, não pode ser o aluno do Chinês Master. Então, se você já é um aluno do Chinês Master, você não vai poder participar do sorteio, porque o sorteio é apenas para quem está chegando agora. Agora, por fim, você pode baixar o resumo da aula em PDF para ler e revisar tudo o que aprendeu aqui hoje. É importante para você passar no teste, né? A minha equipe vai enviar em breve para você no grupo de WhatsApp do projeto Mandarim 2024. E se por acaso você saiu do grupo do WhatsApp, é só clicar no botão ou no link que está aqui embaixo para voltar. Senão você vai perder os materiais e todos os avisos importantes. E também vai perder o link da prova, né? E depois da aula de hoje, você vai estar pronto para ouvir o que eu vou falar. Aprender mandarim é e será uma experiência marcante na sua vida, mesmo que você já tenha ouvido muita coisa. A partir de hoje, você vai fazer parte de uma parcela muito pequena da população brasileira que fala mais de um idioma. Aliás, vai fazer parte de um grupo ainda mais seleto, o grupo de brasileiro que fala mandarim. É uma pena ter poucas opções para aprender chinês e mandarim hoje, né? Aprender de verdade. Mas você está aqui. Então aproveite a chance que poucos têm, né? Você já deve ter visto muitos aplicativos para aprender novos idiomas, por exemplo. Eu nunca conheci alguém que aprendeu chinês e mandarim ou outro idioma com aplicativo. Aposto que você também não. Você pode até aprender algumas coisas, decorar uns fonemas, mas assim, né, gente? Cá entre nós. Aprender o idioma por aplicativo de celular é como jogar futebol com um cubo, né, no lugar da bola. Então, apesar de gratuitos ou baratos, esses aplicativos normalmente só servem para auxiliar ou complementar, mas nunca ensinar de fato, né? E as escolas tradicionais, além de serem difíceis de encontrar, são muito caras e os cursos são muito longos. Você vai ficar anos estudando chinês lá dentro sem perceber tanta evolução. Pelo menos 95% dos alunos de escolas tradicionais desistem nos primeiros meses, porque é realmente muito desmotivador. Abre um parênteses, tá? Esse número de 95% que eu estou falando é um chute, mas com certeza é algum número por aí mesmo. A maioria esmagadora desiste rapidinho. Tanto é que eu tenho muitos alunos que saíram, né, de escolas de chinês para aprender no Chinês Master, que é o meu curso. Então eu não estou falando que os outros cursos e escolas não prestam, tá, gente? Tudo respeito do mundo às escolas de chinês. Eu estou falando que é realmente desmotivador, cansativo e super caro. Até quem prefere estudar presencialmente em vez de online percebe isso. Se você quer aprender chinês e mandarim, só existe um caminho que agrada a gregos e a troianos, que une a motivação e aprendizado. Sabe qual o nome desse caminho? Um bom método. O que faz toda a diferença entre uma escola e a outra, entre um curso e o outro, entre um professor e o outro. É o método e a didática do professor, porque ninguém suporta professor que dá sono, né, gente?
Quem nunca teve um professor que dá sono? Seja por causa da voz, seja por causa da aula. Então, além do método, a didática faz toda a diferença. Mas a principal coisa que você precisa, com certeza, é de um método eficiente. Porque uma professora boa com um método ruim não adianta nada. Mas um professor que dá sono com um método bom, até que consegue ensinar, mesmo com alguns alunos dormindo. Mas o mais importante para aprender chinês é ter um método que te oriente pelo caminho do aprendizado do idioma, que acelere o seu processo. Assim como o mais importante na hora de conhecer um novo lugar é um mapa e um guia de confiança. Você lembra dos meus alunos falando em mandarim? Todos eles aprenderam a falar daquele jeito com o mesmo método de ensino. O método que fez eles saírem do zero a falarem da forma que você viu. 100% capaz de falar com o chinês nativo na rua. E que método é esse? É o método 7D que eu desenvolvi em quase 20 anos, dando aulas de chinês para brasileiros e que faz parte do meu curso pago, o Chinês Master. Você só encontra nele. O Chinês Master é o único curso onde você consegue ter acesso ao método que pode fazer você se comunicar em chinês com apenas 10 meses de estudo. Sempre que eu dou uma palestra ou uma aula em algum lugar, as pessoas me pedem sem parar para ensinar o método 7D. Mas eu só ensino para os meus alunos do curso fechado, para mais ninguém. Até para evitar que as outras pessoas copiem, né? E já faz um tempinho que eu abri as matrículas da última aula do meu curso pago de chinês mandarim ou chinês master. Então eu recebo muitas mensagens perguntando quando eu vou abrir vagas de novo. E agora você está sendo um dos primeiros a saber. Eu vou abrir uma nova turma na próxima segunda-feira. E se você quer ser o meu aluno e continuar estudando comigo depois do mini curso gratuito, não perca a nossa aula de sexta e nem a nossa live de domingo, porque tanto na aula de sexta quanto na live de domingo eu vou falar mais sobre a próxima abertura de matrículas do Chinês Master. E também eu vou explicar como você pode fazer a sua matrícula com R$500 de desconto. Muito obrigada por estar aqui comigo na aula de hoje. Eu te espero na sexta-feira. 再见。你好，我在学中文，在中文班我认识了很多朋友，他们很好人。在中文班有中文书，我们不需要去书店买中文书。我喜欢去图书馆学习和看书。学习以后，我去中国饭馆吃饭。我很喜欢中国菜。我最喜欢鸡肉炒面了。你呢？你喜欢去哪里？